Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite a todos. E mais uma vez estamos aqui reunidos em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, para darmos continuidade às nossas doutrinárias. E hoje estamos comemorando um dia muito especial, pois nessa semana, o dia de São Francisco de Assis, onde se comemora-se o dia de desencarne. E para celebrar essa data, iremos convidar nossa amiga Maria Amélia para falar um pouco sobre o tema caridade material e caridade moral. Seja muito bem-vinda, querida amiga. Boa noite, Rosiane. Boa Quero noite. agradecer o convite e muito me honra. E sempre os temas, né, que vocês propõem são temas desafiadores. O tema caridade material, caridade moral, é um tema que nos instiga, né? Que é um tema sempre atual. Sempre atual. E eu quero agradecer ao presidente Otávio Vita, quero agradecer a Roberto Rodrigues, não esquecendo da nossa amiga Clélia, que foi a primeira pessoa que me convidou, né? Quer dizer, me convidou para a primeira palestra que eu fiz há alguns anos atrás aí para a COP. E a gente continua essa parceria. Maravilha. Fique à vontade. Então, vamos refletir, né, um pouco sobre a questão da caridade. E quando se traz caridade material, caridade moral, é algo que traz grandes reflexões. Então, eu procurei tratar o tema buscando os pilares do Espiritismo, né? Naturalmente. E à luz da reforma íntima. Então, como falar de caridade material, caridade moral, à luz da evolução do ser humano, a reforma interior, né? Que é uma das bases do Espiritismo. Porque percorrer os caminhos da doutrina espírita sem reformar o interior é como construir uma casa sem os pilares de sustentação. E a edificação de si própria, portanto, uma prática essencial para despertar a luz que irradia ao exterior. Então, o que significa? Isso traz a importância da reforma íntima, que a própria caridade, que nós vamos trazer como foco, então, ela tem uma relação direta com o nosso interno, nosso interior, ela vem de dentro. Então, para entender caridade, vamos tentar compreender o que significa, né? A etimologia da palavra caridade vem do latim caritas, ternura, amor. O significado intrínseco na palavra caridade, relacionada com ternura, relacionada com amor. É sinônimo de filantropia, humanitarismo, compaixão, benevolência, piedade, favor, benefício. Ainda se fala esmola. Eu trouxe essa palavra até porque esmola traz uma coisa que mexe com a gente no sentido assim, será que a caridade é mesmo uma esmola? É assim que deve ser encarada a caridade? Não é? Mas vem, que está no bojo aqui dos sinônimos, então para que a gente reflita. Como estamos fazendo caridade? Fazemos caridade? São as perguntas que nós trazemos inicialmente. Todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima:
segundo Allan Kardec. Qual é a máxima? Fora da caridade não há salvação. Não há um espírita que não conheça. A máxima, essa máxima, né, dos deveres do homem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 5. Fora da caridade não há salvação. O que significa isso? Para nós, espíritas, espiritualistas. Eu fiquei analisando o sentido da caridade. A caridade nos impele a nos voltarmos para outras pessoas. Então, para se fazer caridade, se faz caridade a quem? Então, através da caridade, fazemos uma conexão com outra pessoa. Um estender o olhar a outra pessoa, a outra, né? Ao outro, a outra. Estender o olhar. Quando eu estendo o olhar, eu sinto, eu procuro sentir, eu procuro buscar. O que esse outro ser precisa? Qual é o tipo de caridade? É uma caridade material? É a caridade moral? Vamos estar trazendo isso para estar clareando mais e refletindo mais sobre essa questão. A caridade é um estender a mão, é um dar. Tome aqui, estou lhe dando, estou lhe oferecendo, eu estou lhe ofertando. Estou lhe acolhendo. Como é que nós estamos fazendo caridade? Qual é o sentimento que acompanha esse ato de dar, de ofertar, de aparecer, ou de acolher, me perdoe. Nós estamos estendendo o nosso coração, nós estamos encontrando o coração do outro, da outra pessoa, a fazer a caridade? É importante refletirmos sobre isso. Eu vou contar uma história aqui a vocês. Uma vez, eu fui fazer, várias vezes, né? Nós tínhamos um grupo onde nós levávamos sopas ali em Itapuã. Sopa, um jantarzinho, às vezes mingau, suquinho, distribuímos em Itapuã. E eram sempre experiências muito interessantes, de muita troca, onde nós conversávamos com as pessoas. Mas houve uma vez que, fora desse trabalho, em que eu entrei numa padaria e lá longe, ali na boca do rio, na entrada, eu vi um homem, isso era de manhã bem cedo, dormindo no banco. E eu olhei para aquele senhor ali, dormindo sozinho no banco. Ele disse, eu pensei, será que quando ele acordar ele vai ter alguma comidinha? Aí eu fui na padaria e eu comprei um suco, não me lembro se foi um café com leite, um pão com queijo, essa coisa. E fui levando para botar pertinho dele, para quando ele acordar encontrar. Mas, por que eu estou contando essa história? Estou contando sobre o olhar dele. Porque quando eu estava colocando, ele olhou para mim. Ele olhou para mim, ele sentou, ele não disse nada, ele apenas sorriu. Eu senti aquilo no coração, de uma grandeza, aquele sorriso dele. Aquilo foi o maior presente que eu ganhei. Então, o que eu senti naquele dia? Eu levei o pão e ao mesmo tempo eu ganhei muito, porque esse sorriso dele até hoje não sai do meu coração. E aí eu fiquei refletindo sobre o trabalho que se fazia em Itapuã e o trabalho e essa situação isolada. Como me ensinou? Ensinou o quê? Basicamente o quê? Ensinou essa questão do que acompanha o prato de comida. Esse olhar, esse sorriso, essa maior calma na hora de dar. Olhar no olho do outro. Porque é isso que me comoveu, me impeliu a trabalhar mais nesse sentido da caridade. E entender que quem mais ganha é quem faz a caridade e também há uma troca.
uma troca. Então, quando se leva um prato de comida, é tão bonito também receber a troca. Porque a pessoa que recebe, é importante que ela perceba que ela pode dar. Ela apenas não recebe, ela pode dar. Quando ela está aberta para isso. Mas dá o quê? Exatamente aquilo que eu percebi naquela experiência, naquele ato, naquele movimento, naquele dia. Então, se é um sorriso, interessante que eu caminhava e olhava, ele estava olhando para mim. Eu andava mais e olhava para ele. Eu dava tchau para ele. E foi uma relação muito bonita que se fez daquele dia. Então, o que se passa para uma pessoa quando dá algo material? Se traz também um sentimento, uma emoção, algo que diz, você pode crescer, você pode evoluir. Assim como eu estou buscando evoluir. Não é? Então, é a questão da reforma íntima. Não é só de quem está na posição de dar, mas é promover a reforma íntima através do instrumento, que é esse alimento, para saciar a fome que não espera, mas dizendo ao ser, você é tão grandioso quanto eu. Você pode crescer, porque você é Deus dentro de você. O divino, a essência divina dentro de você. E como acordar essa essência divina? Então, o prato de comida é mais do que um prato de comida, né? É um olhar e um buscar, à medida que o outro está aberto também para este movimento. Então, fora da caridade, não há salvação. A gente pode respirar um pouco e refletir. A caridade é uma doação voluntária de ajuda às pessoas que estão necessitando, como ato humanitário. Mas a gente pode ver também a caridade como uma necessidade nossa, não só a necessidade de quem precisa, mas a necessidade nossa de dividir, de doar. E doar o quê? Doar aquilo que o outro ser necessita. O que é que o outro ser necessita? Muitas vezes é um sorriso, é uma palavra. Muitas vezes é um copo d'água. Eu vi outra história, foi ontem, eu estava lendo no WhatsApp. Uma moça contando a história que um senhor de um corpo muito volumoso, né? Tipo GG. Ele entrou numa loja, uma loja onde as pessoas faziam doação e querendo uma camisa GG. E ela procurou, não achou GG. Aí, quando voltou, ele disse, não encontrou, não foi? Não encontrou o que eu precisava? Aí ela disse, eu tenho algo aqui para você. Aí deu um grande abraço nele. Ele disse, eu não achei aquilo que eu precisava, mas encontrei aqui, muito além daquilo que eu necessitava. E o homem chorou, as lágrimas caíram pelo rosto. Então, nós vimos o quê? Uma doação, que seria uma doação material, né? Ser suplantada, né? A doação moral, a doação de amor, suplantou aquilo que ele foi buscar. Esse abraço carinhoso. Então, muitas vezes a pessoa precisa disso. Necessita de um abraço. Então, quando a gente identifica o que a pessoa precisa e aquilo que o outro tem para doar, e aquilo casa perfeitamente, poderíamos dizer que esse ato é um casamento perfeito. É um casamento perfeito. Eu dou, o outro recebe. E o outro que recebe está me doando. Não é um ato perfeito? Então, quem doa, aceitar receber. Também faz parte da caridade. Para quê? Para que o outro não se sinta menor. Para que o outro não se sinta menor.
Então, é uma reforma íntima de quem está doando, voltando a dizer isso. E é uma reforma íntima, promovendo a reforma íntima, acendendo a luz naquela pessoa que está recebendo. Olhando em volta de nós, que não precisamos ir longe para fazer a caridade. Caridade moral e a caridade material. A caridade moral pertence ao domínio do espírito. Como é isso na prática, né? A caridade moral, entendida por Jesus, está descrita também no Livro dos Espíritos, na questão 886. Como? Caridade moral. Como é que se pratica? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, benevolência para com todos, voltando, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Caridade é um aspecto, né, da caridade moral. Algumas pessoas falam, eu estou cansada de fazer caridade. Por quê? Porque às vezes eu não sou retribuída a caridade que eu faço. Então, como se faz caridade? Ela deve ser algo que não se espera nada de volta. Eu dou, eu faço a caridade. Por quê? Porque eu me sinto bem fazendo. Isso vem do coração. Eu estou falando eu, o ser humano, né? Então, sem esperar nada de volta, a não ser o quê? O crescimento evolutivo de quem recebeu e o crescimento nosso, de quem está dando. Para isso, a caridade moral está atrelada, deveria estar sempre atrelada à caridade material. Então, algo do espiritual atrelado a algo material. Qual é a caridade mais importante? É material ou a moral? Não existe isso, né? Todas elas são importantes. E ela conjugada é mais importante ainda. A caridade mais importante é que faz sentir bem a quem doa e a quem recebe. Vamos olhar para nós também agora, nesse momento. E sentir como é que fazemos a caridade. Na verdade, o que acontece? Todos nós, em um momento ou outro, fazemos caridade. Quem é que não faz caridade? Eu imagino que não exista ninguém que não faça uma caridade, nem que seja uma caridade pontual. Mas existem aquelas pessoas que se programam para fazer caridade. E o grupo de pessoas também que fazem caridade. Eu estava até refletindo sobre isso e analisando, e o que se diz que atualmente, embora não seja muito dito isso, mas o número de pessoas que fazem caridade é muito, muito maior do que alguns anos atrás. E a tendência é que isso se desenvolva mais e mais e mais. Quer dizer, fazer caridade, quando você está evoluindo, então isso abre essa conexão. E esse desejo, essa naturalidade, vamos dizer assim, de olhar o outro. Por quê? Esse desejo de olhar o outro é um desejo que vem de quê? De sermos caridosos, né? E só faz o ato que sabe que esse sentimento... só quem faz a caridade é que sabe qual é o sentimento que está fazendo a caridade. Isso é algo que é intrínseco, está no ser humano. Mas qual o sentimento que eu faço a caridade? Qual o sentimento que o outro faz a caridade? E qual o sentimento que eu faço a caridade hoje e qual o sentimento que eu faço a caridade amanhã? Então, com a reforma íntima, esse olhar para essa mudança interna, nós podemos buscar sempre estar trazendo para a caridade uma relação espiritual. Sempre aprendendo. A caridade não é algo que se faça e
eu começo a fazer hoje, já aprendo a fazer a caridade, não. É algo que se desenvolve. E ainda tem a máxima, algo que se diz assim, é dando que se recebe. Então, eu faço a caridade, eu recebo. Sim, mas aí voltando a essa questão, tem pessoas que dizem, eu não faço caridade porque eu fiz caridade para aquela pessoa ali, para fulano, e não me deu nenhuma obrigada. Será que isso é um empecilho para continuarmos a fazer a caridade? Não receber um agradecimento daquela pessoa que recebeu algo? Agora a gente pode analisar, né? Que a gente não pode julgar o outro. Às vezes aquela pessoa que recebeu aquilo que nós doamos, às vezes ela está sentindo tanta dor, está se sentindo tão incapaz, está se sentindo tão pequena ou pequeno, que às vezes olha o outro de que maneira? Talvez não, até constrangido, porque não gostaria de estar ali naquele lugar. Então, não precisa, a caridade ela é despretensiosa, então não olhar, não deixar que a mão direita, né, veja o que a mão esquerda está fazendo. Então eu posso doar, mas não se preocupe. Seu ato de doar, a sua frequência energética na questão da doação, a sua alegria, né, o universo te traz de volta. Te traz o quê? Mais condição de você doar. Mais condição de você ser feliz doando. Mais condição de interagir, de espalhar amor. Porque isso é caridade. Então, vamos refletir sobre isso. Porque a caridade ela pode ser visível ou invisível. Mas não tem problema que a caridade seja visível. Porque, inclusive, porque estimula outras pessoas a fazerem o mesmo. Ela serve de exemplo para outras pessoas. E pode se agregar a grupo de pessoas fazendo a caridade. Mas aí voltando ao início, a questão da reforma íntima. Sempre dá atenção nessas atividades de caridade. Eu estou evoluindo com isso? Eu estou trazendo evolução para o ser que está recebendo? De que forma eu estou doando? Existem pessoas que são exemplos de caridade, mas existem tantos anônimos que fazem caridade diuturnamente. Então, Chico Xavier, como ele fez caridade? Divaldo Franco, como ele faz a caridade? São obras imensas, maravilhosas. Irmã Dulce. Ontem, inclusive, eu passei ali na frente do hospital. Que trabalho grandioso. Isso é caridade? Quantas pessoas são acolhidas ali naquele hospital? Durante quantos anos esse hospital funciona? Então, quantas pessoas já foram acolhidas ali? E quantas oportunidades ali de algumas pessoas fazerem caridade também? Então, Irmã Dulce abraçou a sua missão e deixou um legado, né, em que a caridade continua. Madre Teresa de Calcutá fez caridade. Jesus Cristo tem exemplo melhor. E nós? E você que está ouvindo? Como é que você se sente em relação a isso? Caridade também é amar o que está próximo. Caridade é buscar, nas relações próximas, o servir. Servir ao outro, da forma que lhe é possível. São exemplos de caridade.
Mas há uma questão também a ser dita. A quem devo fazer a caridade? Então, eu devo fazer a caridade ao outro. Mas lembra do amar o próximo como a ti mesmo. Então, como nós não estamos prontos, nós estamos em mudança interna, em reforma íntima, continuamente. Então, a caridade também abrange a nós mesmos. Eu faço a caridade, mas eu olho para mim também. Como assim? Vocês podem perguntar. Porque quando eu transformo a mim e me dou ao mundo como ser transformado, buscando ser cada dia melhor, isso é um aspecto de caridade. Quando eu me sinto culpada, quando eu julgo, quando eu sou uma pessoa que não sirvo, eu olho para mim e digo, você precisa mudar. Isso é olhar para si, se acolher, fazer caridade a si mesmo. Fazer caridade para que o seu ser possa crescer enquanto luz, enquanto ser humano, que possa se expressar como semelhança, né? Imagem e semelhança de Deus. Então, nós estamos aqui para evoluir e olhar para si e buscar quais são os aspectos que eu preciso evoluir. Será que isso é um ato de caridade? Como eu faço a caridade a partir de mim? É algo que se pergunta. E até também se eu me permito aceitar a caridade do outro. Uma pessoa em depressão, você olha e pode dar um abraço, uma palavra. Isso é caridade? Eu considero que seja caridade. Cada um pode refletir e sentir. Olhar uma pessoa na rua, que às vezes não se dá, passa por essa pessoa e ninguém dá um bom dia. São aquelas pessoas ditas invisíveis. E você para, você conversa, você olha. Isso é caridade? Por que está se trazendo isso? Porque muitas vezes você não tem algo a dar material. Ou naquele momento não está em condição de passar para a pessoa algo material. Então, a caridade pode ser feita dessa forma. Bom dia, como está o senhor? Olhar para aquela pessoa, como se dissesse assim, eu estou vendo que você existe. Você já imaginou alguém que não sente que lhe dá existência? Como será? Como será isso? Então, o que é que nós estamos fazendo em nome da caridade? E o que é que nós podemos fazer em nome da caridade? Cada um de acordo com seu propósito de vida, com seus dons, com aquilo que veio fazer, que veio servir, com sua missão de vida. Todas as ações do seu propósito de vida são ações grandiosas. Então, devemos procurar saber o que o outro quer e lembrar muito disso, dar, doar, mas também nem sempre dar o peixe, mas ensinar a pescar, proporcionar vara para que o outro possa pescar. Que assim a pessoa sente que ele pode evoluir, ela pode evoluir. Então, a reflexão que nós trazemos aqui hoje é, primeiro, a importância da caridade. Sem a caridade não há salvação. Para que possamos refletir sobre isso. Da questão amorosa, cristã, né, da caridade. O que ela representa.
e as várias possibilidades de se fazer caridade. Um professor numa sala de aula, quantas oportunidades de fazer caridade com a palavra, um afeto, um acolhimento àquele aluno que precisa, e dizendo a ele: você pode, você consegue. Isso é caridade? No aspecto da evolução humana, eu diria que sim. Tudo que coloca o outro para frente, para diante. Tudo que acende uma luz no coração de esperança, de fé, de transformação. É caridade? Quais são as metas das pessoas, os seus sonhos, os desejos? Porque nós não podemos ser bengalas. Usar a caridade para ser bengala. Nem para nossos filhos. E nem queremos que os outros sejam bengalas para nós. Então a caridade, ela não pode ser uma bengala. Porque nós precisamos criar situações em que o espírito consiga evoluir. Então, estamos fazendo caridade moral, caridade material, todas elas são importantes. E que a caridade material, ela venha sempre conjugada com a caridade moral. Estou olhando aqui que o nosso tempo chegou ao fim. Eu convido a Rosiane para encerrar. Queremos agradecer esse momento maravilhoso de caridade também. Nós proporcionamos doar um pouco do nosso tempo, do nosso conhecimento, do nosso amor, para distribuir com tantos outros irmãos e possamos levar essas sábias palavras. Então, eu quero agradecer. Muito obrigada, Maria Amélia. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui também nos ouvindo, nos prestigiando, que possamos curtir e compartilhar essa palestra para que ela chegue o maior número de pessoas possível. Iremos, nesse momento, pedir a proteção do nosso querido amado Jesus, que nos abençoe, nos ilumine, continue nos dando forças para continuar a nossa missão, que é sempre crescer, sempre aprender e auxiliar o próximo da forma que possamos. Pode ser o mínimo, mas um olhar de amor, um olhar de esperança, uma palavra amiga já faz toda a diferença na vida do próximo. Então, que possamos multiplicar essa ação, sermos agentes de mudança, que possamos fazer valer a nossa estadia aqui nesse momento. Então, muito obrigada a todos. Tenham todos uma ótima noite e até nosso próximo encontro. Muito obrigada.